caro teleouvinte, bem-vindo a mais uma emissão da Telebumba, de Bumba na História. Hoje não vamos nos alongar muito nas notas introdutórias, apenas dizer que vamos continuar a falar desse grande tema que é a Europa dos Estados Absolutos e a Europa dos Parlamentos. Ainda estamos dentro dos Estados Absolutos, mas hoje vamos dar uma atenção particular à sociedade e poder aqui no nosso retângulozinho à beira-mar plantado que é Portugal. Pois bem, estamos perante um quadro extraordinário que pode ser visualizado ao vivo e a cores no Museu de Lisboa, ali para os lados de um estádio da bola, de cor verde. Este é um quadro extraordinário que retrata muito bem a sociedade portuguesa em meados do século XVII e que teremos a oportunidade de falar dele mais lá para a frente. Portanto, Sr. teleouvinte, feito esta pequena nota introdutória em base de sumário, esperamos que seja do seu inteiro agrado. Fique connosco, atento a mais uma emissão da Telebumba, que está no ar. Bumbemos juntos! No final do século XVI, Portugal perdeu a sua independência depois da morte de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, sem deixar descendentes. Após o curto período de governação do cardeal Dom Henrique, tio-avô do monarca falecido, a sucessão ao trono coube a Filipe II, rei de Espanha, neto do Dom Manuel I. A sua aclamação como rei de Portugal nas Cortes de Tomar de 1581 significou o fim da independência portuguesa e o início da União Ibérica, que durou 60 anos. Durante a governação de Filipe II, a identidade e a relativa autonomia de Portugal foram mantidas através do cumprimento dos princípios associados à monarquia dualista, isto é, o monarca era simultaneamente rei dos portugueses e dos espanhóis, separando os interesses de cada país e respeitando os seus usos e costumes. Porém, no reinado seguinte, Filipe III iniciou um processo de centralização da administração que reduziu a autonomia portuguesa. Além do mais, a nomeação de espanhóis para instituições que tratavam de assuntos portugueses, bem como o aumento de impostos, entre outras decisões, foram medidas muito impopulares que provocaram um grande descontentamento. Foi com a governação de Filipe IV e do seu protegido, o Conde-Duque de Olivares, que a situação se agravou. De facto, o fim de instituições destinadas ao governo de Portugal, como o Conselho de Portugal, e o agravamento dos impostos sobre os súbditos portugueses, para fazer frente às despesas militares dos espanhóis, fizeram da Espanha a causadora de todos os males. Assistiu-se à generalização de levantamentos populares, entre os quais se destacaram a revolta das Maçarocas no Porto em 1628 e a revolta do Manuelinho, que ocorreu em Évora em 1637. Além do mais, a participação de portugueses em conflitos espanhóis adensou as tensões na sociedade portuguesa e contribuiu para fortalecer o sentimento de independência. Assim, a 1 de dezembro de 1640, um movimento conspirativo organizado por alguns setores da aristocracia e apoiado por Dom João, Duque de Bragança, pôs fim ao domínio espanhol em Portugal. Os revoltosos entraram no Palácio Real de Lisboa
prenderam a duquesa de Mantua e atiraram pela janela Miguel de Vasconcelos, símbolo da administração espanhola do Conde-Duque de Olivares. Proclamaram a restauração da independência e Dom João, Duque de Bragança, foi aclamado Rei de Portugal, com o título de Dom João IV. Iniciava-se uma nova dinastia, a quarta, a dinastia de Bragança. Nas Cortes de Lisboa de 1641, a governação espanhola foi considerada tirânica por não respeitar o compromisso das Cortes de Tomar, o que conferiu a legitimidade natural a Dom João IV. A sociedade portuguesa no século XVII e início do século XVIII apresentava uma estrutura de ordens hierarquizada e estratificada, típica de antigo regime. Em Portugal, e à semelhança do que se passava na Europa, a propriedade fundiária, bem como o domínio sobre a terra e os homens, mantinha-se como fonte de poder e de prestígio. Neste sentido, a nobreza, enquanto proprietária de terras, continuava a afirmar-se como uma ordem privilegiada. De facto, era dominantemente a esta nobreza antiga e de linhagem que cabiam os principais cargos, distinções e títulos, bem como a maior parte das propriedades, agraciada com as mercês concedidas pelos vários monarcas ou integrando os principais cargos da hierarquia religiosa pelos filhos segundos, que seguiam muitas vezes a carreira eclesiástica. Após a perda da independência em 1580 e a ascensão de Filipe II ao trono de Portugal, a aristocracia portuguesa viu o acordo deslocar-se para Madrid. Por isso, a nobreza portuguesa de corte, durante o período filipino, diminuiu de forma significativa. Após a restauração da independência em 1640, entre os reinados de Dom João IV e de Dom João V, assistiu-se a uma reestruturação e renovação da nobreza. Na verdade, a participação de setores da nobreza provincial e da nobreza de toga no apoio à nova dinastia traduziu-se simultaneamente na atribuição de novos títulos nobiliárquicos e ainda na assunção de um papel preponderante na governação, já que dela saíram muitos dos elementos que assumiram os novos cargos políticos e administrativos. A nobreza em Portugal apresentava uma hierarquização em que os senhores de terra, possuidores de vilas e jurisdições, detentores de cargos na Casa Régia e os grandes do reino, detentores dos principais títulos, constituíam o topo da aristocracia portuguesa. A corte da nova dinastia, sediada em Lisboa, implicou a criação de uma nova nobreza de corte, cujos elementos, recrutados nas fileiras da nobreza provinciana, eram disciplinados, obedientes e cumpridores eficientes das funções que lhe eram confiadas, tanto a nível judicial como militar ou administrativo, tanto no reino como nos domínios ultramarinos. Por outro lado, as guerras da restauração serviram também como um fator de renovação da nobreza, pois era fundamental ao rei Dom João IV e seus sucessores assegurar meios para a defesa das fronteiras portuguesas face à esperada reação de Espanha. Assim, em consequência da restauração, a nova dinastia precisou de fazer-se reconhecer no exterior, pelo que foi importante a participação e o contributo de altos dignitários da nobreza e do clero para promover a diplomacia junto das cortes europeias, a fim de obter o reconhecimento internacional da independência do reino e a legitimidade da nova dinastia,
bem como negociar a recuperação de parte das possessões perdidas durante o domínio filipino, caso de territórios em Angola e do Nordeste brasileiro ocupado pelos holandeses. Uma parte da nobreza portuguesa continuava a ver no Império Ultramarino uma forma de aumentar os seus rendimentos. A organização político-administrativa dos domínios coloniais levou a coroa portuguesa a atribuir quer o vice-reinado na Índia, quer o cargo de governador no Brasil e em Timor a partir de 1702, quer a capitania das armadas e das fortalezas a elementos da nobreza que, deste modo, representavam nestes territórios a autoridade régia. Esta participação na administração colonial contribuiu para engrandecer os rendimentos das casas senhoriais, tendo em conta que os nobres não desdenhavam dedicar-se em simultâneo ao tráfico ultramarino, fosse por conta própria, fosse integrados em companhias de comércio que, entretanto, foram criadas por iniciativa régia para a exploração e comércio das riquezas da além-mar, nomeadamente do Brasil, em 1649. A atividade mercantil foi aproveitada pela nobreza para aumentar a fortuna que a posse da terra não conseguia só por si garantir. Ao nível interno do reino, desde o final do século XVII e início do século XVIII, no norte de Portugal, o alargamento da cultura da vinha, em ligação com o desenvolvimento do comércio de vinho do Porto, sobretudo impulsionado pela procura do mercado inglês, contribuiu para que muitas casas senhoriais, entre as quais se destacavam as casas da alta nobreza ligadas a este setor, o Duque de Cadaval e o Marquês do Alegrete, vissem os seus proventos aumentados com a vitivinicultura. Deste modo, podemos constatar que a prática do comércio foi sempre encarada pela nobreza como uma fonte suplementar, destinada a equilibrar as quebras dos seus rendimentos tradicionais, relacionados particularmente com a propriedade agrícola e com os direitos fundiários. Esta nobreza mercantilizada, composta por fidalgos mercadores, contou com o apoio régio e com um regime de proteção económica que impediu, assim, o desenvolvimento de uma burguesia forte, empreendedora e dinâmica, ao contrário do que acontecia no norte da Europa, onde a burguesia detinha um papel ativo no desenvolvimento comercial. Em Portugal, devido à existência da sociedade de ordens e à mentalidade nobiliárquica, até a burguesia enriquecida com o comércio ou pelo desempenho de funções aspirava a enobrecer-se, por mercê régia ou por casamento, investindo fundamentalmente na propriedade fundiária. Além do mais, havia um núcleo da burguesia ligado ao grupo de cristãos novos, que devido à Inquisição sempre tivera dificuldade em afirmar-se, sendo obrigado a fugir para o estrangeiro, nomeadamente para a Holanda. Ao longo da segunda metade do século XVII e XVIII, o sistema de doações régias e a monopolização de cargos por parte da nobreza portuguesa consolidaram a ordem nobiliárquica e eclesiástica no topo da hierarquia social. A nobreza estava então dependente das doações e mercês régias e, por isso, não constituiu uma ameaça ao poder régio. Numa época marcada pelo reforço da centralização do poder régio, em Portugal a estruturação do aparelho burocrático encontra as suas raízes ainda no período do domínio filipino, que, sobretudo no reinado de Filipe II, promoveu uma reforma do sistema administrativo. Foi importante o contributo das Ordenações Filipinas, publicadas em 1603, que o reuniam à obra legislativa do reino
e se mantiveram em vigor com legislação sucessivamente anexada, mesmo depois do fim do domínio espanhol. Destacou-se a criação da Casa da Relação do Porto, um tribunal com funções judiciais e jurídico-administrativas, cuja ação abrangia o norte, entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e Beira, Esgueira e Coimbra, exceto Castelo Branco. E ainda a fixação em 1580 da Casa da Suplicação em Lisboa, que era um tribunal de justiça da corte. Com a restauração e a subida ao trono de Dom João IV, a necessidade de, por um lado, reconstituir a administração central e, por outro, recompensar a nobreza fiel à causa independentista, levaram o monarca a atribuir-lhe cargos políticos. Assim, esta partilha de poder entre o rei e a aristocracia assumiu expressão na criação de conselhos. O Conselho da Guerra, criado em 1640, a Junta dos Três Estados, nascida em 1642, o Conselho da Fazenda e o Conselho Ultramarino, criados em 1643. O Conselho de Estado, presidido pelo monarca, assumiu-se como o principal órgão central e de aconselhamento da decisão política. Os seus membros eram recrutados de entre os homens de confiança do monarca, nos altos representantes do clero e da nobreza. Foi sob o reinado de Dom João IV que o cargo de escrivão da puridade foi extinto e surgiu o de secretário de Estado, responsável pela coordenação das tarefas do governo. O rei procedeu também à criação de duas secretarias, a Secretaria das Mercês e Expediente e a Secretaria da Assinatura, mais tarde reestruturadas. Esta estrutura administrativa cada vez mais complexa e burocratizada era sobretudo consultiva e destinada a auxiliar o monarca no processo da administração do reino, cabendo sempre ao rei a decisão suprema dos assuntos do Estado. Depois da morte de Dom João IV, Dona Luísa de Gusmão, sua mulher, assumiu a regência até o infante Dom Afonso atingir a maioridade. Durante este período, o Conselho de Estado assumiu um papel preponderante na governação. O reinado de Dom Afonso VI foi um período de grande instabilidade política e marcado também pelo declínio dos conselhos e pela perda de poder por parte dos secretários. Estes deixaram de interferir na condução dos assuntos políticos, em grande parte devido ao facto de, por regulamento datado de 1663, Dom Afonso VI restaurar o cargo de escrivão da puridade, atribuído ao terceiro conde de Castelo Melhor, que se afirmara como a principal figura política e administrativa do reino, a quem cabia a atribuição de privilégios e de doações, sendo o seu ascendente na governação evidenciado na seguinte expressão: tudo o que pertence ao Estado desta coroa se expedirá por sua ordem e ofício. Esta situação provocou um enorme descontentamento, pois significava a concentração do poder da administração central numa figura que não a do rei, com a consequente exclusão de parte da aristocracia. Neste sentido, Dom Afonso VI acabou por retirar o seu apoio ao conde de Castelo Melhor, o que significou o fim do cargo de secretário particular do rei, isto é, escrivão da puridade. A instabilidade política marcou o reinado de Dom Afonso VI, que foi declarado incapaz e acabou mesmo por ser deposto. Dom Pedro, irmão de Dom Afonso VI,
assumiu o trono como regente e depois como sucessor, tendo-se tornado rei. Durante o reinado de Dom Pedro II, as cortes foram convocadas por 3 vezes, com caráter não tanto político, mas particularmente simbólico, e quando procuraram interferir politicamente no governo do reino, Dom Pedro II dissolveu-as. Neste sentido, as Cortes de Lisboa de 1697 e 1698 foram as últimas realizadas no século XVII. Na verdade, as Cortes eram um órgão consultivo, pelo que cabia exclusivamente ao rei, quer a sua convocação, quer a liberdade de aceitar as decisões aí tomadas. Simultaneamente, Dom Pedro II retomou o governo dos conselhos, sendo que o Conselho de Estado e o seu secretário voltaram a assumir-se como preponderantes. Assim, apesar das dificuldades resultantes do processo de reconhecimento da nova dinastia de Bragança e da Guerra da Restauração, o processo de centralização em torno do rei prosseguiu e acentuou-se decisivamente com Dom João V, que encarnou em Portugal o modelo do rei absoluto. O reinado de Dom João V iniciou-se em 1707, numa Europa marcada pela figura de Luís XIV, que serviu de modelo ao absolutismo joanino. Nesta época, e apesar das dificuldades económicas do início do reinado, bem como a participação em alguns conflitos, nomeadamente com a Espanha, a França e a Holanda, o ouro do Brasil permitiu a Dom João V usar a opulência para afirmar externamente Portugal como um grande reino. Ao mesmo tempo, procurou uma solução de equilíbrio e de neutralidade perante os antagonismos que se manifestavam no panorama internacional. O absolutismo joanino, se por um lado se inspirou no modelo francês, por outro, assumiu particularidades que lhe conferiram uma identidade própria. Neste sentido, o fausto cerimonial de corte, a figura do monarca paternalista, são, sem dúvida, de influência francesa. Porém, Dom João V não foi alvo de um culto tão intenso como aconteceu com Luís XIV e manteve uma maior proximidade face aos seus súbditos. Além do mais, a ascensão da Casa de Bragança fundamentaram-se numa aliança entre si e o reino e não tanto numa divinização do poder. O caráter paternalista do poder, em que o monarca justo, preocupado com o governo do seu reino, assegurava o bem dos seus súbditos, a manutenção da ordem social, dos privilégios e as prerrogativas de cada Estado, foi a característica que atravessou o reinado de Dom João V. Cabia ao monarca cumprir e fazer cumprir as leis fundamentais do reino, bem como fazer justiça, de acordo com os princípios morais e católicos. Este conjunto de princípios evitava assim que o monarca governasse de forma tirânica, pelo que o rei detinha um poder absoluto, mas não ilimitado. O governo de Dom João V ficou marcado pelo facto do monarca controlar todos os assuntos do Estado. Deste modo, assistiu-se ao declínio do governo apoiado pelos conselhos e os secretários de Estado viram as suas competências diminuírem. Durante o seu reinado não foram convocadas cortes, o que revelou a concentração de poderes nas mãos do rei, pelo que nada se fazia sem o seu conhecimento e sem a sua ordem. Isto é, o rei tudo queria saber e tudo decidir. É neste sentido que se entende a criação do Gabinete da Abertura, destinado a abrir a correspondência, de modo a que o monarca tivesse conhecimento de todos os assuntos do reino
inclusivamente sobre os negócios do Império. A criação do Gabinete da Abertura permitiu a Dom João V conhecer o que se passava no reino, bem como nos territórios coloniais. Ainda que dispusesse de um grupo restrito de conselheiros e convocasse juntas cuja composição não era fixa, a quem solicitava pareceres sobre diversas matérias, a decisão suprema cabia sempre e só ao monarca. Havia matérias, como as nomeações e a atribuição de mercês, que cabiam exclusivamente ao rei, sem qualquer audição ou parecer prévio. Assim, os conselheiros e os secretários, com funções consultivas e burocráticas, faziam parte de uma estrutura política e administrativa sempre dependente da superintendência régia. Durante o reinado joanino, procedeu-se a uma reforma administrativa que foi responsável pela renovação da nobreza de corte no desempenho de cargos político-administrativos através da criação de um corpo de altos funcionários, diplomatas, magistrados e técnicos, recrutados na universidade e oriundos da nobreza de toga. Nesse sentido, em 1736, Dom João V procedeu à reforma das secretarias de Estado, com vista a tornar mais rápida e eficaz a expedição dos assuntos do reino. As secretarias receberam novos nomes e foram reorganizadas e clarificadas as suas atribuições. A Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, a Secretaria de Estado da Guerra e Negócios Estrangeiros e a Secretaria da Marinha e do Ultramar. Estas secretarias levavam ao monarca os vários assuntos e petições que os analisava para, em seguida, serem expedidos. Nesta reforma teve papel relevante o cardeal Dom João da Mota e Silva e, na reforma das secretarias, destacou-se o principal secretário, Diogo Mendonça de Corte Real, responsável pelo expediente dos assuntos governativos. Porém, apesar destes organismos tratarem de grande parte dos assuntos do reino, reunindo com o rei 2 vezes por dia, as decisões cabiam sempre ao monarca, pelo que o secretário era meramente um executor da vontade régia. Consolidou-se progressivamente a associação de uma elite nobre e eclesiástica ligada à corte, numa estrutura administrativa em que o rei era o elemento que superintendia de forma incontestada o exercício do poder legislativo, executivo e judicial. O reinado de Dom João V significou definitivamente a substituição das cortes pela corte. A corte, as artes e as letras foram instrumentos de dominação e de grandeza associada ao poder real. Na corte, Dom João V recorreu a todo um conjunto de elementos simbólicos, exaltadores e glorificadores da figura régia, que assentaram na encenação do poder. A pompa, o fausto e o cerimonial monárquico, na corte e em público, construíram a imagem do rei, do reino e do seu poder, não dando lugar nem à improvisação, nem à ocorrência de imprevisto, pois tudo era pensado e organizado metodicamente. A corte de Dom João V assumiu-se como o centro do poder absoluto, e as relações que nela se desenvolviam constituíram um elemento fundamental de ação política dominada pela figura do monarca. A vida na corte era determinada por um cerimonial rígido e hierárquico, em que cada um ocupava um lugar bem definido. À semelhança do que acontecia na Europa, os cerimoniais da corte obedeciam a regras de protocolo e a formas de tratamento estabelecidas na forma de lei, conforme o estatuto
e a função social. Para o cortesão, a sua presença na corte era uma forma de participar na vida social, cultural e política do reino, mas também uma maneira de ceder aos privilégios e mercês régias, de forma a criar uma rede de dependências e a disciplinar a nobreza. O rei magnânime e a sua corte beneficiaram do ambiente de relativa pacificação social e política e do uso desmesurado da riqueza do ouro brasileiro. Tais circunstâncias possibilitaram a Dom João V uma superioridade política e social incontestável, traduzida na declaração que teria sido por ele pronunciada: "O meu avô deveu e temeu. O meu pai não temeu, mas deveu. Eu não devo, nem temo." Entre as primeiras manifestações da imagem de grandeza da corte de Dom João V, destacaram-se as entradas públicas dos seus embaixadores nas primeiras capitais europeias. Em Viena, em 1708, por ocasião do seu contrato de casamento com Maria Ana da Áustria, e em Roma, em 1716, a quando da embaixada ao Papa Clemente XI. Nestes cortejos, exibiram-se ricos coches decorados ao gosto barroco. A embaixada ao Papa teve como fim obter junto da Santa Sé regalias semelhantes às de outros grandes reinos católicos. Os esforços diplomáticos obtiveram ainda a concessão, em 1740, do direito de apresentação dos bispos pelo monarca português e, por fim, a atribuição, em 1748, do título de Fidelíssimo a Dom João V, que se equiparava em honra ao do rei francês, que já era titulado de Rei Cristianíssimo, e ao de Espanha, agraciado com o tratamento de Sua Majestade Católica. No reinado do Magnânimo, as entradas solenes do monarca e da sua família, em ocasiões festivas, assumiram destaque. As festas de casamento da realeza eram momentos de associação simbólica entre o poder monárquico e religioso. Mobilizavam a participação do reino através dos municípios e das corporações, na decoração e construção da arquitetura efêmera, nas principais cidades do reino que se associavam, por ordem régia, às comemorações. A propósito da embaixada ao Papa Clemente XI, deixamos aqui um link do programa Visita Guiada da RTP2, onde se explora de forma detalhada todo o cerimonial e narrativa inscrita nos coches, que podemos vê-los de perto no Museu dos Coches. Outra forma de Dom João V espelhar e simbolizar o seu poder e a sua magnificência foi o patrocínio das letras e das artes, colocando-as ao serviço da propaganda régia. Como símbolos desta atividade mecenática, destacaram-se a criação da Academia Real de História Portuguesa no ano de 1720, que tinha como objetivo a investigação e a produção de obras da história de Portugal, quer do ponto de vista político, quer eclesiástico. A criação da Biblioteca da Universidade de Coimbra, conhecida como Biblioteca Joanina, e ainda alguns núcleos da Biblioteca da Ajuda em Lisboa. Também na Ajuda, Dom João V foi responsável pela edificação de um teatro real para a ópera, inaugurado em 1737, pelo que é considerado como o promotor da ópera italiana em Portugal e que o terremoto de 1755 destruiu. No campo da ciência, para além de ter promovido a instalação de um gabinete e observatório astronómico, apetrechado com instrumentos científicos,
Destacou-se o interesse de Dom João V e da sua corte na divulgação de curiosidades, tal como acontecia noutras cortes europeias. Foi o caso da famosa experiência levada a cabo em 8 de agosto de 1709 perante o rei e a rainha Dona Maria Ana da Áustria, o alto clero e a nobreza de corte no Paço Real, que visava a demonstração do instrumento de andar sobre o ar do padre Bartolomeu de Gusmão, instrumento que ficou conhecido como passarola, cuja fama atravessou a Europa do seu tempo, sendo considerado um dos pioneiros das chamadas máquinas voadoras. No domínio das obras públicas, procedeu a reformas no Paço da Ribeira, residência real, e deu início à construção do Aqueduto das Águas Livres, com o objetivo de solucionar o problema do abastecimento de águas à população de Lisboa. Por todo o reino se edificaram igrejas decoradas com talha dourada, palácios e mansões. Uma das mais significativas iniciativas artísticas de afirmação de Dom João V foi a Capela de São João Batista, executada entre 1742 e 1747, e que podemos contemplá-la numa das capelas laterais da igreja de São Roque, em Lisboa. No entanto, o símbolo do seu reinado foi, indubitavelmente, a construção do Palácio Convento de Mafra, iniciada em 1711, numa clara demonstração da grandeza joanina, um dos mais importantes edifícios barrocos de Portugal. O palácio, a igreja, o convento e a biblioteca de Mafra constituem um exemplo de afirmação do poder de Dom João V. Vejamos um pouco desta pérola do barroco.
assim, caro teleouvinte, chegamos ao fim de mais uma edição da Telebumba e terminamos bem, terminamos num tempo em que Portugal tinha dinheiro que nunca mais acabava. Bom, não nos queremos alongar com dissertações que agora não têm interesse absolutamente nenhum. Aproveitamos só para finalizar dizendo que na próxima emissão falaremos da afirmação política da burguesia nas Províncias Unidas no século XVII. Até lá, caro teleouvinte, acompanhe-nos no canal do YouTuber, o canal de sempre, Telebumba. E não se esqueça, hashtag Eu aprendi com a Bumba. Bumbemos juntos.